Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista de Presidente Prudente. Aqui damos voz a histórias inspiradoras e promovemos diálogos que ampliam a consciência sobre temas sociais, profissionais e humanos. No episódio de hoje, vamos falar sobre inclusão, autismo e o papel transformador da empatia nas relações humanas e profissionais. Para isso, temos duas convidadas muito especiais, que unem conhecimento técnico, experiência de vida e propósito. Com a gente hoje está a doutora Fabiana Marangoni, médica, mulher brilhante e inspiradora, que compartilha conosco sua vivência com o diagnóstico de autismo e como isso fez empreender a importância de enxergar a neurodiversidade sobre uma nova perspectiva, de força e não de limitação. Também recebemos a Adriana Cagnoli, mãe de um filho autista, especialista em diversidade e inclusão, que realiza um trabalho essencial na capacitação e orientação para empresas na inclusão de pessoas com deficiência, as camadas do PCDs, promovendo ambientes de trabalho mais humanos, acessíveis e conscientes. Sejam todos bem-vindos e antes de iniciar, queremos agradecer os nossos patrocinadores. Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Bom, seja muito bem-vinda, Fabiana. Queria começar com você e perguntar o que mudou, né, na sua vida, na sua forma de se perceber, de lidar com o mundo após o diagnóstico. Bom, Fabi, eu fui diagnosticada aos 46 anos, né? Eu sou médica, eu sou empresária, sou casada, tenho 3 filhas, né? Um compromisso social muito grande. E quando eu me deparei com o meu diagnóstico, né, aos 46 anos, eu falei, opa, tem algo de errado, né, no que essa sociedade vem fazendo com essas crianças que estão vindo aí, né, os próprios pais olhando e falando, o que será do meu filho quando eu me for, né, quando ele crescer e não tiver o meu apoio. Eu falei, gente, eu tenho 46 anos e nunca tive nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo, né, de apoio específico em relação a isso, e eu consegui chegar até aqui, né, então eu falei, gente, tem algo, né, de errado em como as pessoas vêm olhando para o autismo, né? É lógico que é muito limitante, a gente tem muitas dificuldades que são minuto a minuto da nossa vida, né? É o ar que incomoda, é a luz que incomoda, é o lugar que a gente precisa sentar, né? Você tá minuto a minuto, né, com você e com todas aquelas sensações que, né, às vezes presta a ter uma crise e tudo mais, mas a gente precisa olhar o lado bom das coisas, né? Todo mundo tem deficiências e eficiências, né? E quando a gente vê como essas crianças e adolescentes, né, vêm sendo taxados, né? Você já cresce com aquela percepção de que eu sou diferente, de que eu tenho uma deficiência, de que eu tenho uma doença, né? E não é nada disso no final de todas as contas, né? É um ser humano que processa informações de forma diferente. Mas isso não significa que a gente não é funcional, que a gente não possa ser uma pessoa brilhante, né? E se a gente for observar, os maiores criadores são autistas, né? Isso não significa, de novo, que não temos limitações e dificuldades. Mas eu vejo sempre o lado bom de tudo. Uhum. Né? Então, transformou a minha vida no sentido de que eu preciso empoderar outras pessoas a chegar até onde eu cheguei. Né? E como foi que eu fiz isso, então, de todo esse momento da minha vida? Primeiramente foi me autoconhecendo, né? Quais eram as minhas reais necessidades,
me aceitando, né? Eu acho que essa aceitação veio depois do meu diagnóstico, no qual eu entendi que eu não era estranha, que eu não era fria, que eu não era grossa, que apenas é o meu jeito de processar. E por que você foi em busca de um diagnóstico? Eu fui em busca de um diagnóstico porque eu comecei o ano passado a me especializar no tema, né? Então foi o inverso. Exatamente nas minhas andanças, meu marido é deputado federal e eu faço um trabalho social muito intenso, e eu comecei a perceber nas ONGs que eu transitava e as pessoas vinham me perguntar sobre, né? E eu comecei a perceber como assim tanta gente com autismo agora, né, sendo diagnosticado e tá todo mundo errado, atípico, com problema, né? Então nós vamos pegar 50% da população, se não mais, e todo mundo virou PCD, fica todo mundo em casa, e não, tem algo errado aí. Eu vou em busca dessa resposta. E aí eu comecei a mergulhar nos meus estudos, por ser autista e não saber, eu tenho hiperfoco, né? E eu hiperfoquei no assunto, estou fazendo 2 pós-graduação já há 2 anos, uma de medicina integrativa voltada ao autismo e TDAH, e outra de medicina tradicional, para que eu consiga, né, olhar os 2 lados e balancear aquilo que eu acredito que faz realmente sentido. E no meio do caminho, eu falei, opa, será que a minha esquisitice tem nome? Né? Será que eu não sou tão esquisita assim? E aí eu me encaixei em todos os critérios e eu fui atrás. Eu falei, não, eu preciso saber. Porque se realmente eu sou autista, eu consigo passar as coisas de uma forma diferente. Por ser médica, estar nesse assunto tão focada, eu preciso empoderar as pessoas, porque eles têm muito para oferecer. E aí eu fui atrás do diagnóstico. Peguei o melhor, né, do Brasil, especialista em diagnóstico em adultos, né, e fui atrás. E aí eu comecei a fazer várias sessões, primeiramente online, né, de toda a minha infância. Então eu voltei na minha infância, minha mãe tem toda a minha infância escrita, né, então ali a gente pôde... E minha infância foi muito bem falada pela minha mãe, né, sempre muito espiritada, né, nunca parei, eu nunca... sempre procurando coisas novas, sempre diferente, eu sempre fui diferente, né? Então, buscando todo esse passado, né, conversando, anamnese com a minha mãe também, com as pessoas que convivem hoje comigo, e depois, posteriormente, depois de umas 10 sessões, eu fui fazer os testes presenciais, né? E aí, nos testes presenciais, mais a minha anamnese, aí fechou o diagnóstico e nem tinha como, né? Porque eu sou muito autista. Muito autista. Muito autista. Sou muito autista. Você foi no especialista já para pessoas adultas, né? Você falou. Já para adultos. Já para adultos. Porque tem que ter um olhar diferenciado, né? Você precisa buscar infância, né? Uma série de coisas, e precisa ter experiência para isso. Porque como o diagnóstico ele é clínico, né? Não há nenhum exame específico que a gente faça. Então precisa ter uma pessoa que tenha um olhar apurado para fazer. E eu queria realmente saber. Então hoje eu estou diagnosticada, carteirada, né? E pronta para ajudar novas pessoas aí a florescerem. Eu digo assim, florescerem. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, você traz aqui, né, o diagnóstico do seu filho. Sim. Você como mãe, como foi lidar com esse diagnóstico? Como você levou isso como missão profissional? Sim. Bom, no extremo do diagnóstico da doutora Fabiana, o Gabriel, ele é autista nível 3 de suporte, é o extremo. Então, é o mais comprometido. Por que a gente diz suporte? Porque ele precisa de um suporte maior para se desenvolver, para se trocar, para amarrar o tênis, coisas simples, coisas básicas. Ele não consegue fazer, então ele precisa. E há pouco tempo a gente descobriu que ele tem uma síndrome rara, que essa síndrome ela só se desenvolve a partir dos 10 anos de idade. Ele está com 14, então a gente descobriu que o autismo dele é sindrômico. E aí vem a epilepsia e tudo, outras comorbidades, como a gente diz, que seria as outras, né? Nunca vem só, o autismo nunca vem só. Sempre tem um TDAH, um TOD, né? Um transtorno opositor desafiador, um transtorno, enfim,
um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada e tudo mais. Então, para mim, quando o Gabriel ele foi diagnosticado com meses já, eu já percebia, ele não se aninhava no peito para mamar, ele chorava bastante, ele era uma criança que não olhava nos olhos. Então, eu já começava a perceber, apesar de ser o primeiro filho e o único, eu já percebia, porque eu já tinha lido, eu sou pedagoga de formação, tenho pós-graduação em, em pedagogia institucional, enfim. E aí, psicopedagogia, clínica institucional, e então eu comecei a perceber, ele não rolava, a gente tinha que ensinar ele a fazer as coisas. Ensinar ele a rolar, ele balbuciava coisas poucas, enfim, tinha N situações. E aí eu comecei a perceber que tinha algo errado, eu comecei a correr já com ele de meses. O Gabriel foi andar com 1 ano e 9 meses, com fisioterapia. Eu falo que se eu não tivesse corrido atrás do Gabriel, não andaria. Porque a gente correu com ele desde bebê, com fisioterapia, incentivando e sempre ali. Então, desde cedo, eu falo que é do luto à luta, né? O luto do filho que você idealiza, né? Aquele filho que perfeito, porque ninguém é perfeito, quem é perfeito? Perfeito só Jesus, e mesmo assim não agradou a todos. Então, é o luto e, ao mesmo tempo, você vai à luta, porque é teu filho e você quer vê-lo desenvolvendo. Então, eu convivo muito com tanto mães, porque meu filho frequenta a Lumen desde bebê, a Lumen at Feeds, que é uma instituição especializada aqui de Prudente. Então, a gente lida muito com nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, a gente vê as dificuldades das mães. Eu falei, gente, tenho muita dificuldade de sair com ele nos lugares. Eu falei, mas meu filho ele precisa estar nos lugares. Ele precisa estar no restaurante. Eu tenho que sair com ele no restaurante. O autista ele precisa estar em qualquer lugar. E não só o autista, todas as pessoas precisam estar. Isso é direito. Isso é direito adquirido por lei, né? E precisam ser respeitados da maneira que eles são. Então, tudo isso começou a me incomodar. Eu via que não tinha igrejas preparadas, eu comecei a procurar lugares, comecei a procurar locais aonde eu poderia ir com ele, e eu via que os olhares incomodava, o choro incomodava, a maneira com que ele se comportava, porque ele não parava, porque ele chorava, porque ele se jogava no chão. Então as pessoas acham que era mal educado, e não era, simplesmente ele estava tendo uma crise sensorial, uma crise emocional. Então, a partir disso, eu falei, gente, eu preciso ir à luta, porque eu sou a voz do meu filho, né? Ele fala poucas palavras, a gente diz averbal, porque ele fala mamãe, papai, ele não forma frases, mas ele fala poucas palavras, se faz entender. Eu como pedagoga colocava, ele sabe, ele lê, sabe, reconhece o nome dos avós, reconhece o nome de tudo, né, conhece as letras, mas ele não é alfabetizado. E hoje, para mim, eu penso, ele não precisa ser alfabetizado. Eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que ele entre nos lugares, que ele seja feliz, que ele seja bem tratado, que ele tenha alegria de estar nos lugares, que as pessoas não olhem torto para ele, que as pessoas aceitem ele da maneira que ele é, porque foi assim que Deus fez ele, é assim que a gente aceita ele, que para ele a gente chama ele em casa de precioso, que ele é o nosso precioso, nosso bem mais precioso, e então é assim que eu acredito que todas as pessoas têm que ser tratadas, independente do que ela tenha, porque eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas limitações. Todos nós temos. Né? Independente de ser visível ou não. E assim, como que isso se transformou em algo profissional, né? Como você levou? Exatamente isso. Quando eu vi que eu precisava levar isso para fora da minha casa, que eu precisava incluí-lo
nos lugares, e então eu comecei a desenvolver, a fazer cursos de inclusão, cursos de terapêuticos para lidar, e cursos na área não só do autismo, mas de outras deficiências. Fui nas instituições, inclusive o ano passado a gente era um projeto que eu já tinha há um tempo, que foi a Feira Inclusiva Empreendedora, para os pais, os PCDs participarem. Então, eu vi que havia essa necessidade de incluí-los dentro da sociedade, deles estarem, e aí levar isso para dentro das empresas, para que eles não só ficassem mais dentro de casa, porque a gente fala, hoje tem mais diagnóstico de autismo, é que antigamente ficava-se mais trancado dentro de casa. Os pais escondiam. Os pais escondiam. Então, falei, bom, se o meu filho precisa, os outros também precisam, todos eles precisam. Então, vamos. E comecei a escrever projetos e apresentar o meu trabalho. Olha, eu trabalho com isso, desenvolver capacitações e apresentar para as empresas. Olha, eu capacito para você saber como lidar com autismo, o que fazer quando uma criança vem na sua loja de sapato e ela apresenta uma crise. O que você vai fazer? O que você preparar o seu colaborador para saber como lidar com essa criança? Como lidar com a mãe? O que fazer? O que não fazer com essa família? O que não falar para essa família? É muito importante isso. Ai, que trabalho lindo, Adriana, porque você já tinha uma bagagem antes do Gabriel, Sim. E aí você aprendeu com o Gabriel e está passando isso para outras mães e outras pessoas. Que trabalho lindo. Obrigada. Bom, doutora, quais foram as suas grandes conquistas e desafios dentro da profissão sendo uma mulher autista? Bom, foi muito desafiador, né? Porque, primeiramente, a residência médica, eu fiz a faculdade, nunca tive dificuldade em questões de nota, né? Eu sou autista e, como comorbidade, eu tenho TDAH e sou altas habilidades também. Puxando o gancho aqui da minha amiga, só lembrar em questões de níveis, né, de suporte, o autista, por isso, autista é autista, tá? Eu sou autista da mesma forma, como é que ele chama? Gabriel. Que o Gabriel também é. Né? E o que diferencia o nível de suporte? São exatamente essas comorbidades que vêm associadas. Tá? Então, o nível 3, 2, 3 de suporte, geralmente ele tem ou uma deficiência intelectual associada, sim, ou uma síndrome associada, que é isso que vai mais incapacitar esse indivíduo. Tá? Então, não muita gente coloca tudo isso na conta do autismo. Né? Não é. Aquilo que eu falei, por isso que a gente, inclusive, a gente transita entre os níveis. Tá? Eu posso ser nível 1 de suporte, passar por uma situação muito ruim na minha vida e vir a ser nível 2. Tá? Então, o contrário também. E o contrário, exatamente, o contrário também. Tá? Então, o filho dela vira a ser um nível 2, um nível... É muito mais difícil 3 para 1, mas eu conheço, viu? Eu conheço. Tá? Por quê? Porque não tem muita comorbidade. Porque você tira a eficiência dele. Sim. Vai continuar... Tem dificuldade de amarrar o sapato? Sim. Põe de creque-creque. Né? A gente não precisa se apegar nesses detalhes, é isso que eu quero trazer. Né? Por exemplo, o filho dela, ele precisa falar, mas ele pode... Computador, sim, ele tem outras coisas que a cabeça dele tá funcionando e que a gente tem que valorizar exatamente isso que ele tem de melhor. A comunicação aumentativa, alternativa, que é o que ele usa com a gente, o tablet ele usa muito. Isso, então aproveitar para falar isso, porque as pessoas confundem muito isso, né? Ele é autista, nível 3, então, e por que você, aí às vezes as pessoas falam, você é nível 1, você não tem dificuldades nenhuma. Tem. Não, são muitas e o tempo todo a gente tem essas dificuldades, né? Só tomando a pergunta... Quais foram os grandes desafios, né? Isso, então os desafios, eles são inúmeros, né? A começar, por exemplo, medicina, então você imagina a carga horária que eu não tinha, né? Então, mas eu sempre, como eu não sabia o que eu tinha, você nunca acha que aquilo é real. Porque as sensações são inúmeras, você fala, gente, não é possível que eu tô sentindo isso, né? Não é possível que eu tá coçando, não é possível que... Então você vai anulando aquilo. Tanto que o meu diagnóstico, quando veio aos 46, o meu desespero maior foi assim, meu Deus, tudo que eu sinto é real. Esse é o desespero maior, né? Então, na faculdade, eu consegui, numa boa, né,
com todas as dificuldades, mas eu fui, porque eu sou muito persistente. Então, se eu quero alguma coisa, eu vou, independente daquilo que eu sinta, tá? Mas na residência médica, eu fiz residência de pediatria, sou pediatra, eu não consegui finalizar. Por quê? Eram 36 horas no hospital e 12 em casa. Chegou um momento que eu entrei em burnout. Eu não tinha mais condições de sair de casa. Eu não saía mais de casa, estava travada. Eu chegava em casa dos plantões, meu marido que me dava banho. Eu não andava. Né? Então você vê, isso são crises. Sim. Né? Eu não sabia que isso eram crises, mas eu não conseguia mais, eu não tinha mais como ir no hospital. Né? Então eu fiz 1 ano e pouco de residência. Nesse 1 ano, o R1 ele sempre é surrado, né? Que é natural. Então eu saí muito mais do que eu precisava. Meu pai também é pediatra, então eu saí e continuei trabalhando. Tá? Então eu saí da residência, eu não consegui finalizar a residência, mas trabalhei como pediatra por 16 anos, né? Atendendo. Então as dificuldades são essas. Você, primeiro, não me entendia. Se eu soubesse de tudo isso, gente, eu não consigo fazer tudo isso. Eu tenho direitos, né, de algumas modificações, né? E é isso que ela falou. O autista precisa, gente, de ambiente. É nada além disso. Eu não preciso sair mais cedo do meu trabalho, eu não preciso trabalhar menos do que todo mundo, eu não preciso de nada disso, mas eu preciso ter um ambiente no qual, se eu me sobrecarrego sensorialmente, eu tenho aonde sair para me descarregar. É isso. Exato. Não existe outra alternativa. Ou então, é um ambiente mais... Eu posso me organizar dentro daqui, eu tenho menos luz, barulho diferenciado, não tem outras pessoas. Cheiro. Tem que ter cheiro. Gente, tudo isso faz parte para que a gente consiga terminar o dia. Pode ser besteira, mas não é. É isso que é incompreensível para as outras pessoas. Como assim o cheiro derruba ela no chão? Derruba no chão. Derruba no chão. Como que um tecido derruba, ela tira a roupa correndo, chora. Essa mulher é louca? É assim uma vida. Eu passei uma vida sendo, né, aí a chata. Gente, como que uma etiqueta faz você gritar? Faz, porque não é uma etiqueta, é um espinho. Né? Então vamos entender o que acontece, né? Sensibilidade. É a hipersensibilidade. Então, por exemplo, eu lembro no hospital que quando eu ia deitar meia-noite, né, depois do dia inteiro trabalhando, eu tava de plantão, eu deitava e ficava assim, gente, eu não quero ouvir o barulhinho da enfermeira chegando perto do quarto. Sabe quando você ficava já num pânico? O sapatinho vindo pra me acordar? Era um pânico. Né? Então, isso foi difícil. Depois, né, eu saí, aí eu trabalhei num centro médico por 15 anos no mesmo lugar, e ali eu precisava ter o meu consultório sozinha. Eu não gostava que ninguém entrava, que ninguém mexesse nas minhas coisas, e era muito difícil, porque não era uma clínica só minha, era uma clínica que eu dividia várias salas, né? Mas era isso que eu precisava. Então, você percebe? Se eu soubesse que eu fosse autista, e se o lugar é inclusivo, ele aceita que uma sala é da Fabiana e que eu mexa naquela sala de acordo com o que eu preciso. E todo mundo vai entender a situação. Exatamente. Agora não, era o contrário. Era a doutora é uma chata, a doutora é muito implicante. Fresca. É muito fresca, ela não atende se a balança não estiver exatamente no lugar, gente, eu não conseguia atender. Não é nada disso. É uma questão que não consigo me encaixar no ambiente. É igual eu falei, eu preciso sentar. Eu olhei e falei, onde é que eu vou sentar? São esses pequenos detalhes que fazem parte da vida do dia a dia, do minuto a minuto do autista. Você acha que é legal para nós, autistas? Você acha que é legal para mim chegar e falar que lugar que eu vou sentar? Não é muito mais fácil sentar em qualquer lugar? E você né? Então não é fácil, né? Não, você conseguiu exemplificar muito bem quais eram as sensações. Porque quando você falou sensações, aí eu fiquei pensando, o que seriam essas sensações? Aí você foi descrevendo, eu fui conseguindo entender. O autista, ele tem uma sobrecarga sensorial, tá? O que é sobrecarga sensorial? O sensório, né, ele vem do cheiro, luz, barulhos e sentimentos, tá? Então vamos supor, eu sou autista e você não é. Então imagina a minha cabeça e a sua. E um copinho, tá bom? Essa luz aqui no meu rosto. Pra você, nada. Uma luz. Então ela entra dentro daquela da tua cabeça, do teu copinho, um pozinho de areia. No meu copinho, entra uma bola de gude. Pá! E você nada. Aí o barulho do sapato ali, que ninguém percebeu que tem um barulho de sapato. Na minha cabeça, mais uma bola de gude, na tua nada.
Aí tem um aqui. Ninguém percebeu, O né? barulho do ar. Perfeito. Tudo isso na minha cabeça, a hora que eu vou sair daqui, o meu copo está, não é cheio, é praticamente transbordando e o seu tá tranquilo. Então você à noite vai estar cansada e você faz a tua regulação, tirar esses pezinhos do teu copinho dormindo. O que é o natural, a gente descansa, descarrega todos os pezinhos e acorda nova. O autista, dependendo de como ele acorda, esse copo já tá cheio. Se ele acordou com o vizinho batendo um martelo, um prego no martelo, esse copinho pode rapidamente encher de bolinhas de gude e mais um som da campainha que apertou, transborda, e esse transbordamento chama crise. Né? Então, as crises, ela vem em meltdown ou shutdown. São 2 tipos de crise. Né? O shutdown é quando você... É como se você desmoronasse. Você fica quieto, encoberto, você se encolhe. E o meltdown, você fica mais agressivo. Né? Então, você pode ficar mais ríspido, você pode jogar alguma coisa, você pode falar mais agressivo, você pode ficar mais agitado, suar, gritar, né? Então, uma série de coisas que podem acontecer. E essa sobrecarga sensorial, você percebe que você tem. A hora que você chega, eu tenho certeza que o teu filho, você observa a sobrecarga. Sim. Por isso que é importante, eu gosto de trabalhar na sobrecarga. A gente sobrecarregou, a gente tira essa criança, né, ou esse adulto, né, e faz a autorregulagem e volta para o ambiente. Então, Antes de ter a crise, porque depois exatamente. O transbordamento é a crise. É a crise. Então, eu gosto de trabalhar na sobrecarga. Sobrecarrega, eu tiro, descarrego, volto. Eu gosto muito de ensinar isso para as mães e para as próprias crianças. Porque eles mesmos relatam para mim, doutor, o cérebro fica doidão. Eles falam. Por quê? Porque fica uma crise. Você perde o centro. Então, eu gosto de trabalhar na sobrecarga. Isso é muito importante. Porque como não existe medicamento pro autismo, tá? A gente usa medicamento para as comorbidades. E quando a gente usa para uma criança nível 1 de suporte, por exemplo, medicamento, é por conta de crise, da agressividade. Então, vamos trabalhar para não ter crise. Sim. Né? Eu não gosto de usar medicamentos. Eu sou contra o uso indiscriminado de medicamentos para crianças em gerais com autismo. Por quê? Porque não tem que mudar. Nós não temos que modificar, não é uma doença, nada disso. Temos que aprender a lidar com ele. Né? O que essa criança precisa? Qual é o manejo que eu preciso ter para entender quando sobrecarregou e eu preciso tirar essa criança? Né? Então, os desafios foram esses, foram muitos, né? E tanto que eu larguei. Eu entrei em burnout, eu não concordava com aquilo, era todo dia um monte de situação, não tinha ficha, não tinha não sei o quê. As crianças também indo... uso indiscriminado de medicamentos, antibióticos, e aquilo começou a me dar um negócio. O antibiótico dá uma... Nossa, eu falei, gente, não dá mais. Saí, me recolhi, e aí foi para quando eu virei empresária. Né? Eu virei empresária e virei uma rede de lojas, porque tudo que eu faço eu consigo transformar numa coisa grande por conta do hiperfoco. Né? A hora que você hiperfoca, o hiperfoco, tanto que eu falo, ele é prejudicial, mas a gente precisa alimentar. É aí que vem a eficiência das pessoas no hiperfoco. Sim. Tá? Então a gente precisa, com toda certeza, sim, mostrar outras possibilidades, mas a gente tem que alimentar o hiperfoco. E aí que vem a eficiência da deficiência. Perfeito. Tá bom? Adriana, eu queria saber quais são os grandes erros que as empresas ainda cometem, né? Tanto para PCD quanto para as pessoas que estão no espectro autista. Sim. Eu vou citar pelo menos 2 para ser bem breve, assim. Um é contratar dentro da cota. Porque quando contrata-se dentro da cota, você tem ali um determinado cargo, que é só aquele cargo. No caso, pegando o gancho do hiperfoco ou das altas habilidades, então, de repente, esse autista que tem uma alta habilidade em computadores, ele se dá super bem em TI, e ele vai para um outro cargo, que é o disponível na cota. Então, você não está ajudando ele a se desenvolver, você não está pegando o potencial dele, colocando o máximo do potencial dele. Você está abafando o potencial dessa pessoa.
e fazendo com que realmente ali ele não vai se dar bem, patinar. ele vai patinar, ele não vai se dar bem ali Vai. naquele cargo. Simplesmente para cumprir a cota da empresa. Então, quando você fala de contratos além da cota, você fala de contratar pela eficiência da pessoa, por aquilo, pela habilidade que a pessoa tem, pelo que ela é, pelo que ela tem de melhor. E você dá condições para ela trabalhar dentro da empresa. E, além disso, a segunda, capacitar as pessoas, os outros colaboradores, para entender como essa pessoa vai funcionar dentro do ambiente de trabalho, lidar com ele ali no ambiente de trabalho, para que não haja capacitismo, bullying, para que não haja nada disso e deixar ele trabalhar e ser... eu já vi casos de autistas, de pessoas que foram assim, brilhantes, porque foram... o empresário, o dono da empresa teve essa sacada, falou, não, eu vou pegar, vou apostar, e ele foi o funcionário do mês vários meses. Então, e nisso ele se sente valorizado, capaz, né? ele se sente capaz, a família também, né, vê que ele é capaz, que o filho dele está incluso. Isso é inclusão. Isso é a verdadeira inclusão. É algo simples. É simples de fazer. É muito simples. É gente. muito simples, não é? Quando a gente fala de inclusão, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Não, inclusão arquitetônica, né, de mudar ali os espaços, a rampa e tal, isso daí a gente já vê e às vezes ainda falta em muitos lugares. Né? Mas a inclusão mesmo é simples você fazer. Sim. Às vezes uma coisinha que você muda no computador para algo que você coloca de um software no computador para uma pessoa cega trabalhar, você já está incluindo ela ali e já está capacitando. Já O tá fato, dando por pra exemplo, ela de almoçar, né? Almoçar fora do horário de todo mundo, por exemplo. Sim. O barulho, lembra? Sobrecarga sensorial? Sim. Então, às vezes... Num outro lugar, no outro que não lugar, tem o cheiro. que não tem barulho, que não tem o cheiro. Esses detalhes, gente, é muito simples. É simples. Então não tem, sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou contratar porque é muito complicado, porque, sabe, vai me dar trabalho, e não é assim. Não, e pensar que o autista, complementando o que você tem para falar, o autista, ele é uma pessoa incrível para trabalhar. Quando focada, porque o que você ele vai fazer ali, exatamente, acabou. Não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho, vai não fazer vai o que você futricar. pede. Exatamente, gente, olha, trabalhar com autista, a pessoa ainda não pegou essa sacada. Não pegou. É isso que Os eu tô falando. empresários não pegaram essa sacada. Porque na hora que pegar, só quer trabalhar com autista. Mas essa questão que você falou sobre capacitar o ambiente para receber é muito importante, porque como a doutora falou, né, apontou, ela ouvia críticas dos colegas, doutora enjoada, doutora aquilo, e aquilo vai minando, né, a pessoa vai adoecendo mesmo. Por isso que você precisa estar muito centrada naquilo de quem é você, né? E aquilo que você tá falando. É chata? Não sou chata, gente, tá me doendo. Porque o diferencial do autista e do não autista é que dói, né? Aí tá a diferença. As pessoas falam assim, todo mundo é um pouco autista. Não é isso. Né? Nós podemos ter algumas coisas que incomodam. Mas, por exemplo, estou em TPM, a luz hoje está me incomodando, barulho, nada que eu consigo. Então, é pontual, porque você está numa situação. Não. O autista incomoda, independente de qualquer coisa, todos os dias, a todo minuto. Então, não é assim, agora, vamos supor, arranhar o dente no garfo me incomoda, é surreal o barulho para mim. Então, não é assim, você faz agora, eu vou olhar. Não vou olhar agora. É toda hora eu vou olhar. Independente do que eu tô fazendo. É assim. Então é isso que é ser autista. E a gente tá falando de empresas, né? Mas eu também já fiz capacitação em coordenadoria da pessoa com deficiência para os próprios colaboradores da coordenadoria, que eu achei incrível eles pedirem esse apoio para saberem lidar com as pessoas com deficiência, principalmente com o autista.
já na associação comercial também. Então, em vários lugares, dentro de condomínio, para lidar com os pais, para lidar com a outra criança, como que eu faço para meu filho, para incluir aquela criança autista, para o meu filho não, né? Eu mesmo, eu não sei como pai incluir, porque às vezes a própria mãe ou o próprio pai da criança tem um certo receio por já ter sofrido muito julgamento, muitas coisas. Então, a própria síndica já procurou para isso. Então, é para todos os ambientes. Para todos. Maravilha. Bom, vamos para o próximo bloco. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Fique conosco que no próximo bloco tem mais assunto interessante. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Doutora, olhando para a sua própria trajetória, né, qual conselho você daria para uma mulher que está aí passando por esse diagnóstico, que está se entendendo, para se inserir no mercado de trabalho? Primeiramente é se aceitar. Entender que você não está quebrada, que você não tem defeito, que você não tem problema, né? Que você precisa se entender quais são as suas necessidades, aquilo que você precisa, eu digo, para sobreviver. Porque realmente é uma luta minuto a minuto, como eu falei, tudo incomoda, né? Tudo irrita, tudo é difícil, né? Então, ela entender quais são as suas necessidades e respeitá-la, não querer se enquadrar. Não querer ser igual às outras pessoas. Não querer estar igual no outro ambiente, como tá todo mundo tranquilo, menos eu, menos você, porque você é autista e você processa assim. Né? Então, hoje, quando as pessoas me falam alguma coisa, eu falo, gente, desculpa, eu sou autista. Né? Eu não tenho como eu fazer. Então, é isso, se conhecer. E quando eu falo se conhecer, é ela se perguntar em cada situação que ela passa, o que eu preciso aqui? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Uma coisa, vamos supor, quando eu vou nadar, tá? O cloro da água me coça o corpo, o cloro no meu cabelo me incomoda, o pingo que cai no meu corpo dói, né? O biquíni não pode estar molhado, então uma série de coisas que me incomodam, mas eu tenho 3 filhas, né? E elas me pedem muito para nadar. Então, só que ela já sabe, a mamãe, 99% do tempo, não nada. Mas tem um dia que eu falo, gente, acho que hoje eu vou nadar. Eu acho que hoje a mamãe precisa nadar. Então, eu também saio da minha zona de conforto. Mas, então, o que eu faço? Eu me organizo. Então, tem que ter, eu vou nadar 5 horas da tarde, a hora que eu já vou sair, tomar banho. Então, eu não vou nadar a 1 da tarde, que eu vou ter que sair. Aí eu tomo banho, né? Eu troco o biquíni. Então, eu tenho que ter um biquíni seco, ou uma calcinha. Tem que ter um chuveiro com uma água, um hidratante, que eu não vivo sem creme no corpo. Então, o que eu faço? A gente vai criando estratégias para não ser, né, tão excluída, mas tá tudo bem, né? Se aceitar e não se achar um peixinho fora d'água. Então, qual que é a minha necessidade? Essa, gente, para eu nadar eu preciso disso. Eu não tenho, então eu não vou nadar. E tá tudo bem. Não ligar para aquilo que as pessoas vão falar de você. Então, na hora que você entende que aquela necessidade faz parte do seu processamento, que não há outro meio de você sobreviver, é melhor você olhar para você, né? Porque se você não olhar para você, se você não se cuidar, quem é que vai cuidar de você? O vizinho é que não vai. Tá todo mundo pronto para te acusar, para te jogar pedra. Então é você e Deus. E mais ninguém. Então é aceitação, autoconhecimento e seguir a vida. Eu tenho mais uma pergunta. Se você tivesse tido esse diagnóstico lá no começo da sua residência, seria comunicado? Residência médica, isso, tá falando? Isso. Seria comunicado? Porque, assim, existem pessoas, né, mulheres, eu tenho colegas que têm o diagnóstico e tem vergonha de comunicar ao superior, né? Pra, não quero. Porque, assim, facilitaria elas ter esse respeito, esse entendimento dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei te responder, tá? Por que eu vou te falar isso? Hoje eu tenho muito orgulho de falar e tenho que levar a mensagem, porque eu sou uma médica, eu já sou bem sucedida, enfim, já cheguei nos patamares máximos da minha vida que eu falei que hoje eu só quero levar informação, né? Eu já sofri demais para chegar até aqui.
Então, eu não sei, né? Hoje eu levo com muito orgulho isso, porque eu consegui chegar até aqui. Mas lá atrás eu não sei se eu faria. Principalmente pelo preconceito. E eu digo que o que a falta do diagnóstico, por um lado, eu acho que me protegeu. Né? Porque se eu tivesse descoberto isso em 1979, quando eu nasci, nessa época não existia autismo. Era esquizofrenia infantil. Né? As crianças eram colocadas em camisas de força em sanatórios. Né? E com certeza eu estaria lá. Porque eu não fui uma criança fácil. Nunca fui. Então, eu sempre fui muito ativa, né? Mas quando vinha a crise, já cheguei a quebrar o braço do meu irmão 2 vezes. Né? Deu um chute na boca do meu primo. Ai, primo, desculpa, que até hoje o dente dele é ferrado. Momento perdão. Não é? Então eu não era uma criança. Só que meu pai e minha mãe, eu sempre me deixaram eu me desenvolver. Entendeu? Então eu acho que me protegeu eu não saber do meu diagnóstico tão cedo. Então na residência, eu não sei se eu falaria. Não consigo te responder isso, sinceramente, por conta do preconceito. E é isso, você imagina, preconceito com uma adulta. Você imagina essas crianças que estão vindo com essa pecha de deficiente, de atípico, de anormal, de que tem que mudar. Eu tô em prol dessa causa. Eu tô em prol de mostrar para essas crianças que não, vocês são fantásticas. Vocês só precisam descobrir aquilo que tem dentro de vocês. Hiperfocar nisso e ir embora que terão sucesso, com toda certeza. Olha, eu já tô muito emocionada, mas eu vou perguntar mais uma pergunta muito emocionante aqui pra Adriana. O que mais te emociona nesse seu trabalho de transformação dentro das empresas? Olha, não só dentro das empresas, mas nos lugares aonde eu vou, é ver, assim, as pessoas realmente se mudando algo dentro delas. Porque é muito difícil você entrar num treinamento, numa capacitação, onde você fala sobre deficiência. A pessoa começa a pensar na vida, a pessoa começa a pensar onde você fala sobre a sua vida, onde você fala sobre, né, várias deficiências, né, a gente coloca várias condições, e no final a pessoa não sair transformada dali. Então, isso é o que dá uma satisfação, uma motivação, sabe, para mim. E também ver depois, lá na frente, por exemplo, hoje eu estou ali na Vox2U fazendo um trabalho com eles e tem um aluno que fez o curso de oratória oratória e comunicação, e ele é autista. E ele deu esses dias o depoimento dele. Menina, eu chorei com o depoimento dele, porque é extraordinário. E eu fico pensando, se ele tivesse tido essa oportunidade antes, teria evitado várias outras coisas, né? Mas aprove a Deus, deu para ele essa oportunidade hoje. Então, são essas pequenas coisas que vão alimentando, sabe? E vão e falam assim, olha, continue, está no caminho certo, é isso. A gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou o tipo de pessoa que faço várias coisas, mas continue porque você está no caminho certo. É sobre isso. E aqui em Presidente Prudente, na região no Oeste Paulista, nós temos muitas empresas que te chamam para fazer essa capacitação. Como que está isso aqui na região? Olha, poucas. Ainda as empresas ainda não caíram em si. Algumas sim, já me chamam para fazer. As maiores já acordaram para isso. Vamos dizer, colocar essa palavra, já acordaram para isso. Já compram aí o abafador para ter ali na loja, enfim. Até algumas lojas do shopping para estar ali, né? Mas eu acho que precisa de uma movimentação maior, sabe? De um despertar maior dos empresários em relação a essas pessoas, em relação à população, à sociedade no geral. Porque eles ainda, né, eu me incluo nessa, porque eu sou mãe, e eu me incluo,
somos ainda invisíveis. Ainda, infelizmente, em 2025 nós somos invisíveis ainda. Por mais que a gente lute, eu falo que é trabalho de formiguinha. A gente está no começo ainda. Mas eu creio que na hora que despertar vai ser um grande boom e as empresas vão ter vão abrir os olhos para isso. Eu queria que você reforçasse uma mensagem final aqui pra gente, né? A importância dessa capacitação, a importância disso para as pessoas, para a sociedade, para mães. Bom, eu vou falar que para vocês que a inclusão, ela não é um favor, a inclusão não é uma caridade. A inclusão é algo que tem que surgir de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É mudar não só os espaços físicos, mas é a mudança de olhar para essas pessoas, mudança de olhar, mudança de caminhos, mudança de comunicação com essas pessoas, é a mudança do abraçar mesmo, para entender como e aceitar essas pessoas, todas as pessoas com deficiência e sem deficiência, como cada um é na sua essência, como realmente são, independente de ter ou não deficiência ou dificuldades ou enfim. Perfeito. Muito obrigada. Doutora, você pode deixar uma mensagem, a importância de se reconhecer, de se entender para as nossas pessoas que nos assistem? É importante, né, principalmente para as mães e para os autistas também, entenderem que não é um defeito, né, entenderem que não é um problema, entenderem que não há como mudar e nem que deve mudar, né, é se aceitar, se entender, não ligar para o que os outros dizem, né, observar se aquilo que diz realmente cabe a você, se não couber, deixa de lado. Foque em você, no seu bem-estar e naquilo que vai te trazer para fora com toda a força. É isso aí, não é? Ver a diversidade como como força uma e não como força. fraqueza. A neurodiversidade, ela Sim. faz parte da sociedade. Né? Os maiores criadores são autistas, as pessoas não pararam para olhar isso. Né? Se a gente for olhar Elon Musk, Steve Jobs, o Messi, o Albert Einstein, se você olhar os maiores criadores, são autistas. Então, gente, acorda. Acordem para a coisa boa. Não fiquem se prendendo com aquilo que a gente não consegue. Igual o seu filho, não consegue resolver o sapato? Sim. Vamos pôr um creque-creque. Sim. Vamos olhar as coisas com um olhar, não é? Um creque-creque ele consegue, é só fazer assim. Então, não vamos se apegar naquilo que a gente não consegue fazer. Vamos criar estratégias para aquilo que a gente não consegue. Sim. Não é? E olhar para aquilo que a gente faz de melhor e incentivar isso dentro da gente. É isso. Vocês foram maravilhosas. Eu Obrigada, tenho que agradecer. obrigada. Eu aprendi muito, me emocionei muito também com Que bom. vocês. E é isso, Quero agradecer imensamente a doutora Fabiana, a Adriana, por compartilhar as suas histórias, os seus aprendizados e por mostrarem que a inclusão começa com a consciência. Esse foi mais um episódio do Rosa Choque Podcast, o espaço feito para provocar reflexões, inspirar transformações reais. Até o próximo episódio e lembre-se, inclusão não é favor, é direito, é evolução humana. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce.
cresce, com força e garra acontece.